Um grande perigo nas redes sociais é você ouvir pessoas não especialistas desmistificando o colesterol e achando que todo colesterol alto não tem problema você não usar medicamento, não usar estatina. Olhando por essa visão integrativa, nem sempre a medicação vai salvar o paciente, mas muitas vezes, em alguns casos, a medicação sim é necessária. Esse meu paciente aqui, de 43 anos, que tinha um LDL colesterol calculado de 426, pessoal, 426, tá? E ele não usava medicação para controlar o colesterol, porque ele entendeu que o colesterol é uma coisa boa. Mas presta atenção nessa análise aqui, Quando você faz o cálculo do triglicerídeo dividido pelo HDL, a relação dá menor que 2 a dele. Então, ele não tem uma coisa chamada resistência insulínica, mesmo porque ele faz atividade física e se alimenta adequadamente. Esses níveis de LDL colesterol a gente chama de dislipidemia familiar. Geralmente, acima de 190, você já suspeita de um quadro genético onde seu corpo tem dificuldade de captar esse LDL e destruir ele. Para refinar um pouco o diagnóstico desse paciente, eu pedi o subfracionamento das lipoproteínas, para ver qual é o tipo de LDL que ele tem. Se é um LDL pequeno e denso, que vai ser aterogênico, formador de placa de gordura e causador de infarto, ou se o LDL dele é um LDL grande, que não vai ter problema. E olha, a quantidade de LDL pequena, de partículas pequenas, muito alta, 528. O ideal, abaixo de 142. Então, ele já tem um perfil de colesterol extremamente aterogênico. Quando a gente dosa o LDL oxidado dele, ele está oxidando demais o colesterol dele. Ou seja, até mesmo as partículas de LDL que são boas, a dele está oxidando e formando partículas aterogênicas em grande quantidade. É igual um maracujá, que é novinho, é lisinho, e quando ele vai oxidando, ele vai rugando e ficando pequeno. É isso que está acontecendo com o colesterol dele. E aí a gente resolve dosar um aminoácido no sangue dele chamado homocisteína. E olha para a surpresa nossa, a homocisteína dele de 17. O ideal é abaixo de 8. Essa homocisteína alta acaba oxidando demais o LDL colesterol. E aí na angiotomografia de coronárias dele demonstra isso. A formação de placas de cálcio e colesterol na artéria descendente anterior. Ou seja, esse é um paciente que tem um problema genético chamado dislipidemia familiar. Se fosse só isso, talvez ele nem formaria placas. Mas é o que você faz com o seu corpo que está fazendo com que o colesterol que está circulando lá no seu sangue comece a se modificar, a se oxidar e formar as placas de gordura. E nesse caso aí específico, não adianta só usar estatina para baixar a quantidade de partículas de LDL que o fígado está mandando para o sangue. É muito importante também baixar o nível de homocisteína, porque mesmo se ele chegasse nos níveis adequados de LDL, ele estaria oxidando essas partículas por conta dessa homocisteína alta. Então, além do uso da estatina, esse paciente precisa suplementar para baixar os níveis de homocisteína e reduzir aquele LDL oxidado. A pessoa mais responsável pela sua saúde é você. E essa responsabilidade você tem que compartilhar com seu médico e não nas redes sociais. Se você quer entender um pouco mais sobre esses exames, sobre seu risco cardiovascular, acompanha meu canal lá no YouTube. Lá eu vou explicar direitinho, com detalhes, cada exame desse.